Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Só hoje vou comentar um pouco sobre algumas frases que se tornaram marcantes em alguns livros. E depois a nossa sugestão literária vai ser um livro também que é um dos melhores que eu li ultimamente, do Umberto Eco, chamado Cemitério de Praga. Então fique aí comigo até o final, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like, deixe seus comentários e vamos em frente. Os livros sempre deixam marcas na gente, né? E tem algumas frases que são bem impactantes e que a gente acaba guardando na memória. Então eu vou citar algumas aqui de livros que eu já li e que são bem interessantes e de uma certa forma marcam e sempre transmitem uma mensagem pra gente. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase marcante do livro Pequeno Príncipe. Quando eu acordei hoje de manhã, sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Essa frase é do livro Alice no País das Maravilhas, do autor Lewis Carroll. As coisas têm vida própria, tudo é questão de despertar a alma. Essa é uma frase do Gabriel Garcia Marques no livro 100 Anos de Solidão. Tudo depende do tipo de lente que você utiliza para ver as coisas. Essa frase é num livro que eu gosto muito, que é uma aula sobre filosofia, chamado O Mundo de Sofia. Palavras são, na minha não tão humilde opinião, fonte inesgotável de magia, capazes de ferir e de curar. Essa frase está no livro Relíquias da Morte, do Harry Potter, da J.K. Rowling. Então vamos ficando por aqui, tem muitas frases marcantes, mas nosso tempo ele é curto e eu quero ainda falar sobre o Cemitério de Praga, que é um livro muito interessante. Então vamos para a sugestão literária. O autor do livro que eu vou comentar hoje, ele dispensa apresentações, é o Umberto Eco. Umberto Eco ele lançou esse livro em 2010, vendeu milhões de cópias, o Cemitério de Praga. Ele é um livro muito interessante, mas ele é complexo. Então, assim, eu sugiro que quem vai ler esse livro, leia com bastante atenção, com bastante calma, porque para não se perder, que a história é muito louca, assim, vai e volta e tem muita informação. Então, tem que ler com bastante calma, sem pressa. O nome do livro, Cemitério de Praga, ele faz alusão ao cemitério de judeus, que, segundo escritos no protocolo dos sábios de Sião, nesse local os judeus se reuniam para montar um plano de dominação mundial. A história ela faz menção a fatos que realmente aconteceram, fatos históricos, com a ficção. Inclusive o Umberto Eco ele utiliza vários personagens que existiram. O Alexandre Dumas, Freud, Garibaldi, esses são personagens reais que aparecem no livro. E tem apenas um que é fictício, que é o vilão da história. Vários fatos são relatados no livro, vários fatos históricos, como a unificação da Itália, o caso Dreyfus, o priorado de Sião, ele também comenta. Ele faz menção a muitas coisas, a satanismo, a maçonaria. O livro é bastante complexo de ler, interpretar. As pessoas podem até se ofender no primeiro momento, porque ele cria um vilão que é o mais desprezível possível. O cara tem tudo quanto é tipo de preconceito, de ódio mesmo. Então o vilão ele é desprezível, é um cara que realmente não cria nem um pouco de empatia. Esse vilão ele se chama Simonini e ele é um falsificador nato. Então, assim, ele tem uma reputação boa, mas ele quer melhorar ainda mais a reputação dele. Então, ele quer criar um complô, ele quer denunciar um complô. Mas só que esse complô não existe. Ele que, através de manipulação, de falsificações, que vai montando um jeito de criar esse complô para que depois ele mesmo possa denunciar e ficar com uma reputação de boa e ganhar fama, fortuna com isso. Mas ele que manipula tudo e todos para que esse complô realmente exista. Então a história vai se passando por todos esses caminhos que eu comentei, sobre Itália, priorado de Sião,
E nisso, no meio disso tudo, tem o Simonini tentando manipular, falsificar documentos, informações, reunir pessoas em reuniões falsas para que isso gere desconfiança de governos. Então, assim, o livro é muito bacana, mas ele é complexo, porém é bastante instrutivo. Então, resumindo, o Simonini ele quer fomentar a opinião pública contra um determinado inimigo. E aí ele inclui maçons, satanistas, jesuítas, comunistas, mas principalmente o alvo maior deles são os judeus. Então o livro passa por isso tudo. Esse cara tentando criar um complô para poder sair bem na fita. Então essa é o resumo do Cemitério de Praga. Como eu falei, ele é um livro bom, mas é um livro que você tem que ler com muita calma, porque os fatos, né, tem muita coisa histórica, real, e a ficção criada pelo Umberto Eco, que o cara é um mestre, né, então não tem nem o que acrescentar muito. Então leiam aí o Cemitério de Praga, e qualquer coisa comentem, deixem o seu comentário aqui no canal, ative o sininho, se inscreva e vamos continuar aí com mais sugestões mais na frente. Um abraço a todos. Capítulo 11, parte 2. O entregador liga a moto Phaser vermelha da Yamaha e continua a viagem. Vai até o prédio do juiz, um belo duplex com vista privilegiada. Aciona o interfone. O porteiro autoriza sua entrada e ele entra no elevador e aperta o 13º andar. Chegando lá, um simpático senhor de cabelos grisalhos, em boa forma para a idade, o recebe já com uma nota de R$20 nas mãos. Ele entrega as bebidas, sorri, passa o cartão na maquininha de débito e se despede do generoso magistrado. Ele parte em direção ao seu local de trabalho. Quase chegando ao Beers and Orders, o celular do motoqueiro vibra. Ele vai para a calçada, para a moto e atende o telefone. Jadson? Entregou direitinho? Perguntou a voz do outro lado da linha. Entreguei e ainda ganhei R$20. O velho é gente boa. Esse negócio que você colocou não vai fazer mal para ele. É uma pegadinha, certo? Claro que não, somos velhos conhecidos. E eu só coloquei um corante na bebida, só para ele tomar um susto e ligar para o dono do bar reclamando. Não se preocupe, não vai causar nem arrotos. Bom, quero te pagar. Você pode me encontrar daqui a 20 minutos no pier da Praça Mauá? Lá? É que tem um evento de moda acontecendo e não posso perder. Além do mais, estou com seu dinheiro e quero pagar logo. Não gosto de ficar com muito dinheiro no bolso. Pode ser? Tem até um acréscimo que vou colocar. Ok, em 20 minutos então. O moço nem parou a moto, fez o retorno e foi em direção ao centro da cidade. Lá, no cais, se encontraria com seu contratante e receberia o dinheiro prometido. O trânsito flui bem e em menos de 20 minutos o motociclista chega. O telefone toca novamente. Já chegou? Estou aqui na Praça Mauá, e você? Perto do Museu da Manhã. Você pode caminhar até aqui? Posso. Ele deixou a moto estacionada e caminhou lentamente em direção ao museu. Ele estranhou um pouco, pois o contratante disse que teria um evento e o local estava praticamente deserto. Mas queria receber e continuou em frente. E repentinamente o estampido seco e o motoqueiro cai. Um tiro certeiro na cabeça. O assassino embala a Remington 700 utilizada. Foi um tiro perfeito, aliás, sua especialidade. Quase 300 metros de distância, e ele acertou na cabeça do entregador. Muito bom, ele pensou, fruto de muitos tiros em instantes. Foi o acréscimo prometido, pensou. Em seguida, o homem desmonta o equipamento, coloca numa bolsa e vai calmamente em direção à Avenida Rio Branco, onde havia deixado o Siena preto parado numa rua próxima ao prédio RB1.